Fala projetista, tudo bem? Antes de ir para o tema, um recadinho bem rápido, tá? Você pode estar encontrando todo o material que a gente está utilizando nos nossos vídeos na descrição abaixo, tá bom? Então você vai lá abaixo, você consegue estar pegando tudo aquilo que a gente está utilizando, seja planilhas, documentos, mapa mental, qualquer coisa do tipo, tá bom? A gente já fez isso para que você tenha o único trabalho de prestar atenção nos nossos temas, tá bom? É isso, bons estudos. Então, pessoal, a gente vai fazendo aqui uma apresentação a respeito de um projeto e a gente vai entender primeiro ele só em padronização, o que a gente consegue determinar de resultado, o que a gente consegue ler dele, e com padronização, o grau de informação que a gente consegue extrair. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma escola, bem simples, não um projeto da escola, mas as informações que a gente pode ser obtida sem padrão. Então, é aquela coisa que a gente só sabe por metro quadrado, só tem esse grau de informação, e é isso. E aí eu vou questionando algumas coisas, fazendo vocês pensarem para ver se conseguem ou não responder essas perguntas com base no grau de informação que a gente tem. Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui o seguinte, geralmente é isso que a gente tem de informação e fica por isso mesmo. A gente tem aqui uma escola, a gente vai fazer bem um exemplo hipotético muito simplificado. Então, aqui arquitetura, estrutura e aqui as instalações hidráulica e elétrica. E aí, essas pessoas trabalham e é isso, e aí entrega o projeto. E aí, geralmente, a gente consegue estimar lá, né, esse tipo de informação. O custo, então falou, sei lá, 35 mil. E a gente também tem ali, quando acaba o projeto, a gente tem informação de formação geométrica que a gente pode estar utilizando como um índice, né? E aí a gente acaba transformando esse índice em um KPI, ou seja, um indicador-chave, né? Então esse indicador aqui é um indicador-chave, que ele vai derivar tanto do custo aqui, quanto da área, certo? É isso que a gente faz. Então a gente tem aqui o custo, a área, e é isso. Então a gente fala assim, essa escola aqui custa R$35 por metro quadrado. Pouco, eu sei que tá pouco, mas só um exemplo hipotético para facilitar aqui o cálculo, né? Então, o que acontece? É isso. Então, a gente só tem aqui um KPI, que a gente deveria usar ele somente para leitura, né? Então, algumas tomadas de decisões, né? Ele é uma das chaves, um dos parâmetros, e a gente não tem mais nada. Perceba, né? Não tem mais nada. E aí, o que acontece? A gente tem que fazer uma escola maior. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar jogando em função do metro quadrado. E é isso, né? Então, aqui eu não sei quantas atividades foram feitas, eu não sei quanto tempo que eu gastei com cada uma da equipe, né? Não tem nada, né? E agora a gente vai ver o que pode ser feito quando a gente trabalha ali, entendendo os padrões, né? Entendendo como que eu vou colocar os atributos do meu projeto, né? Entendendo essa questão mais padrão, criando um padrão para esse tipo de projeto. Porque se eu vou fazer uma outra escola, por que não olhar o histórico de uma outra escola, né? Então, vamos entender isso um pouco. Então, aqui, pessoal, eu vou entender que eu vou fazer essa mesma escola e perceba, eu vou fazer arquitetura, mas eu já coloco a quantidade de atividades. Então, aqui eu já sei a quantidade de atividades que eu vou fazer da arquitetura. A mesma coisa para a estrutura, a mesma coisa para as instalações. Eu já também consigo, com base nessas atividades aqui, medir quantas horas que eu gastei para fazer elas. Aí vem aquela questão, Rodrigo, não tem nada disso. Tudo bem? Você vai ter que fazer o projeto. Então, documenta. Tudo bem? Então, a gente já falou disso. Então, se você não tem histórico, né? Tem um vídeo que a gente fala sobre PDCA, como aplicar, que basicamente é isso. Você precisa, em algum momento do seu histórico do seu escritório, você vai ter que parar para documentar. E existem vários softwares para você fazer isso. Não vou nem falar a respeito do nosso. Se você quiser documentar mesmo da forma manual e for, você conseguir, faça, não tem problema. Continuando. Então, aqui, eu já documentei as atividades, eu já tenho aqui vendo que os colaboradores fazem, a quantidade de tempo. Ora, aqui, já de cara, eu já consigo determinar uma possível produção. Lógico, a gente fala assim, o projeto é um processo criativo e difícil de ser mensurável. Concordo, né? Ele é difícil de ser mensurável. Porém, você consegue ali dar um chute preciso, né? Você erra por pouco. Mas se você não tem histórico, qualquer coisa serve, né? Aí fica complicado. Então aqui, perceba que eu estou documentando tudo. É o mesmo projeto. O valor que a gente mudou, mas simplesmente para ficar mais fácil. Então, eu tenho a quantidade de itens aqui. Aí eu começo a ter indicadores chaves. Quantidade de atividades feitas, eu não estou dando nem nome, estou só numerando-as. Ou seja, são filhos da essa, né? Então, estou colocando para vocês entenderem aqui essa questão. Então, tem a quantidade de atividades feitas, eu tenho a quantidade de tempo total do projeto. Rodrigo, mas por que aqui está 80, 60, 120, por que foi 120? Nesse exemplo, eu posso estar colocando como trabalho simultâneo, né?
Então, se eles trabalharam simultaneamente, logo, o que excedeu foi somente o 120, né? Então, isso é importante saber. Como que você consegue fazer essa determinação? No gráfico de Gantt. Então, por isso que é importante você ter um gráfico de Gantt para você saber as atividades que são feitas simultaneamente. Bom, então, continuando, eu sei o custo. Né? Lembrando que esse custo a gente trata em outros vídeos, que é levantado através do índice, através do preço, né? A quantidade total, para você chegar no valor. Isso aqui é resultado do projeto, então isso aqui é totalmente relativo ao projeto, né? É um indicador, poderia ser quilômetros, se eu estou fazendo um projeto de rodovia, por exemplo, né? Aí cada um vai medir da forma, né? Aí você vai ter uma determinada seção da rodovia ali, que ela vai ao longo de determinado linear ali, quilômetro, né? Aí tem gente que mede por área, tem gente que mede por quilômetro, né? Cada um vai ter ali seu indicador. Então, estou colocando aqui o que é mais comum, né? Utilizado no mercado, metro quadrado, tá? Falando de habitação, no caso, ou de uma escola. Então, beleza. Vou pegar um pelo outro, e aí eu vou ter esse indicador. Em primeiro momento, você acha que é a mesma coisa ali, eu tenho um metro quadrado, eu tenho, e é isso, é a mesma coisa. No final, se eu tiver um outro projeto, eu vou ter, vamos usar o metro quadrado. Sim, esse cálculo do metro quadrado, esse KPI, esse indicador-chave, é o mesmo. Ele é uma questão matemática, então é um pelo outro e é isso. Agora, perceba que você, nesse tipo de análise que a gente está fazendo aqui, você começa a ter mais parâmetros. Você começa a conseguir determinar a complexidade entre uma escola e outra. Vamos a um exemplo prático. Se você está fazendo uma escola convencional ou uma escola que tem uma determinada particularidade, né? Educação especial, alguma coisa do tipo, tá? Então, são coisas diferentes, certo? Então, a gente consegue determinar isso tendo essa questão do histórico e analisando item a item, certo? Vamos voltar. Aqui. Dá para entender bem, né? A gente trabalhou com o valor ali de cima, tem as mesmas interrogações, a gente acabou de falar a respeito desse, e a gente vai falar a respeito dessa outra escola. Você fez uma outra escola, parecida ali em alguns aspectos, e você obteve o seguinte resultado: 175, 80, 120. Você teve aqui 9, 175. Aqui o custo em relação à quantidade, né, de horas e tudo mais foi mais elevado. E a quantidade de área também foi mais elevada. Logo, o índice foi acrescentado. Então, só dessa análise que a gente está fazendo aqui, lógico, né? Projetos tendem a ser mais complexos, a gente vai ver isso na prática. Mas só dessa análise aqui, você já começa a enxergar os padrões. E eu já começo a ver algumas coisas diferentes aqui também. Olha que interessante. A equipe mudou. Então, aqui tinha a mesma equipe. Aqui uma equipe, aqui outra equipe. Pode ser um outro projetista ou diferentes projetistas. Aqui, a quantidade de horas aumentou um pouco, né? Talvez pela complexidade do projeto, né? A gente consegue estimar isso, ver, né? A quantidade de horas da estrutura não aumentou tanto, talvez a geometria seja bem parecida, né? Não tem alguma, não sei. A gente pode fazer essa análise, vocês podem fazer essa análise no projeto de vocês. Mas perceba aqui, ó, a quantidade de tempo das instalações, aqui era 60, aqui ficou 120, o dobro. Mas peraí, eu não aumentei o dobro de tudo aqui, né? Será que ficou tão complexo assim a instalação? E olha que interessante, pelo fato da gente ter documentado isso, a gente está fazendo essa pergunta. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você não tem essa questão de padronização, se você não tem essa questão de histórico, você nem faz essa pergunta. Você nem sabe se determinada equipe ou determinado projetista sendo produtivo ou não. Eu não estou jogando a culpa nele. Às vezes ele estava trabalhando em um outro projeto, né? E aí, não sei. Aí você tem que analisar. Mas é importante. A gente só consegue analisar porque a gente tem esses dados. Então, a fonte é os dados. E os dados, para ser analisado, têm esses atributos que são padrões. Então, o que eu estou analisando aqui de padrão? Aqui, equipe, atividade, o atributo tempo, né? Eu estou custo, esses capítulos. Então, eu consegui ver aqui, logo de cara, aqui nessa análise bem simples, essa diferença. E aí eu vou ver. Eu vou olhar o projeto, mas olha só, eu estou olhando um item rápido. Assim, ó. Então, esse item aqui, ó. Vou olhar o projeto, olhei as instalações. Olhei uma, olhei outra. Cara, não é tão diferente. Será que esse cara realmente tem habilidade? Olha a quantidade de pergunta que eu tô levantando aqui. Será que ele não é mais eficiente em outro tipo de projeto? Né? Então, isso só é possível se eu tenho essa análise. O que eu estou analisando? A escola A, o padrão escola A. Eu estou analisando o padrão escola A, certo? Quando eu isolo as variáveis, ali vai mostrar o que está diferente. Simples, com base no padrão. Legal. Com base nisso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar alguns projetos de escola. Veja, eu já estou começando a isolar. Eu quero ver escolas, projetos de escola. Eu estou nessa vibe agora de olhar isso. Eu quero ver a diferença entre um e o outro. Eu quero ver o que está acontecendo. Então, a gente vai olhar projetos de escola e entender essas diferenças. Volto a dizer,
Projetos reais são mais complexos? São mais complexos. Porém, vocês vão sim conseguir enxergar padrões. E eu tenho certeza disso. Tá? Tanto que vocês já fazem isso de certa forma. Tanto que o arquiteto ele não cobra o mesmo valor para uma casa de baixo padrão que uma casa de alto padrão, porque ele entende que a casa de alto padrão é mais complexa que a de baixo. Então ele já criou um padrão de complexidade. Então ele tem ali pelo menos 2, 3 padrões. É possível fazer mais padrões? Sim, é possível fazer mais padrões. Tá? Então vamos olhar agora 4 projetos para a gente começar a identificar e talvez até criar um novo padrão, beleza? Legal, pessoal. Então aqui eu tenho o mesmo escola A aqui. Beleza, é o mesmo projeto que eu estava fazendo com vocês, né? Então esse aqui eu estou só aumentando. É dele que saiu essa análise. Primeiro eu fiz sem padrão, depois eu fui colocando ele. Nada muda, né? Nada muda. Aí eu acrescentei complexidade aqui, né? Então mudou aqui a quantidade de horas, mas eu não mudei a equipe. Então eu já começo a fazer análise. É interessante quando vocês forem fazer essa análise, não ficar mudando a equipe, porque você tem muita variável para você estar isolando, e fica difícil você estar isolando e estar enxergando. Então aqui eu estou partindo do mesmo princípio que eu trabalho com a mesma equipe, e aí eu consigo verificar. Então aqui mudou alguns itens, né? Então até coloquei aqui essas setinhas aqui, né? Para vocês verem o que está mudando aqui. Bom, quando eu chego aqui, esse outro aqui de baixo, vamos dar uma olhada nele, é o mesmo dali de cima, não tem problema. Vamos comparar esse com o outro projeto agora. Aí eu tenho o seguinte, eu tenho essa escola aqui, ó. Já dei um spoiler ali nela, né? Só pelo o título dela, né? Mas vamos entender o que aconteceu. É uma escola. Você fala assim, ah, beleza, é uma escola, né? Mas perceba a quantidade de atividades que eu tenho que fazer nela. Então, por mais que eu tenha um atributo chamado atividade, eles já são muito mais atividades a serem feitas. O que eu quero dizer? Talvez ela precise de uma certa complexidade do bombeiro que a outra não tinha. Talvez ela tenha uma complexidade maior, né? Talvez eu esteja trabalhando com um projeto, talvez não, é um projeto mais complexo, já é de cara. Então a quantidade de horas aqui é exorbitantemente maior. Então exigiu muito, muito mais da arquitetura. Só de cara, só de estar analisando isso. Quando eu vejo aqui na estrutura, exigiu um pouco mais, mas não tanto, né? E um pouco, nem tanto quanto a questão da hidráulica e da elétrica. Então logo eu consigo ver aqui que a arquitetura foi muito mais solicitada nesse projeto. E aí eu começo a me levantar questionamento. Que projeto que é esse, né? E aí eu vejo a questão das atividades. Então, 18, né? Então, já que, tipo assim, é mais do que o outro. A quantidade de horas também é muito mais elevada, né? Consequentemente, e é interessante, ó. Ele é um projeto que é a mesma metragem inicial, só que ela demandou muito mais esforço, né? Então, o que seria interessante? Se eu tiver outro projeto desse, partindo da hipótese que é uma escola mais complexa, eu posso criar um novo padrão. Então, eu tenho o padrão A e eu tenho o padrão A.1. Eu considero que ele saiu do padrão A, ele derivou do padrão A. Por quê? Porque eu vou ter as mesmas atividades aqui e ele aumentou algumas atividades, né? Consequentemente, ele demandou mais exercício, demandou mais tempo. Aí você fala assim, Rodrigo, mas como que o cara vai ficar fazendo isso? Eu não tenho tempo nem de terminar meus projetos. Como que eu vou fazer isso aqui? Fazer esse tipo de análise é impossível, né? É trabalhoso, né? Então, é bem trabalhoso fazer esse tipo de análise. Principalmente quando você não tem uma ferramenta computacional que te ampare e coisas do tipo. A maioria dos escritórios grandes, eles conseguem mensurar bastante coisa e eles utilizam técnicas derivadas, né? A construção civil está sempre pegando coisa um passo atrás, né? Mas faz parte. Ela está sempre pegando coisas de outras indústrias, né? Então, o POP saiu da indústria mesmo automobilística e tudo mais, né? Porque existem padrões ali. Mas essa questão de gerenciamento mais preciso e comparação, você tem algumas outras coisas da parte de TI. Então, você tem ali alguns métodos de gerenciamento que você começa a entender esses padrões, e aí você, quando vai criar um projeto, você vai montando ele, você tem uma previsibilidade em relação ao que você montou. É aquilo que eu mostrei para vocês, né? Atividade 1.1, 1.2, 1.3, aí entrou outra, então você vai encaixando. Como que a gente pode fazer algo parecido de maneira rápida? Você precisa de agilidade, né? Como que a gente faz para fazer isso? Vou mostrar para vocês agora uma aplicação já explicando a respeito de tudo isso. A gente vai mostrar a criação de um projeto, eu vou mostrar gráfico gigante, atividades sendo feitas simultaneamente, rede de precedência e caminho crítico. Eu vou estar mostrando isso para vocês agora. Tá? Legal, pessoal. Estou usando aqui a nossa ferramenta, né, o Timework. Né? Eu vou sempre frisar, vocês podem estar utilizando a ferramenta que vocês quiserem. A gente só está usando o Timework porque a gente desenvolveu e está ao nosso alcance, tá bom? Então, dava para fazer em Excel, em outra dá, mas é muito mais prático. Então, mas se você quiser, você pode ficar à vontade. E sim, eu até falo, você deve entender bem os conceitos e fazer de forma gratuita, experimentar bastante essas questões, tá bom? Nosso objetivo aqui é levar um nível de consciência de todo o pessoal de projeto mesmo, tá bom?
e também está evoluindo com vocês. Então, beleza, pessoal. Aqui na nossa ferramenta, quando a gente coloca a construção civil, ele já pergunta algumas coisas para você. Finalidade, né? Então, a gente já começa a enxergar aqueles atributos que a gente colocou. Então, finalidade. O que você quer fazer? Você quer fazer um projeto do quê? Vou colocar aqui uma boate. Aqui para mim hoje é sexta-feira, sextou, né? Beleza, fazer uma boate. Quais disciplinas você quer fazer nessa boate? Então, eu posso estar colocando algumas disciplinas nessa boate. E é interessante, quando a gente fala que não tem padrão, só pelo fato de eu ter falado boate, possivelmente quem já fez um projeto de boate ou, né, trabalhou em alguma questão dessa já pensou em algumas coisas que tem que ser feitas pelo fato de ser uma boate. Então, sim, existe padrões. Né? Cliente, então eu posso estar colocando um cliente aqui, está associando, beleza? Então, eu vou colocar aqui o nome da boate, tá? Então, eu posso colocar aqui o nome do projeto. Eu posso fazer aqui a atividade, posso fazer a atividade 2, vou fazer a atividade 3. Isso já é o suficiente para vocês entenderem a lógica. Beleza, tranquilo. Então aqui eu vou fazer 3 atividadezinhas básicas, né? Vamos entender essa questão. Primeira coisa, né? A gente falou a respeito de gráfico de Gantt, etc. Né? Então isso aqui à direita é o gráfico de Gantt. Então eu tenho aqui as atividades, né? O nome dela, e eu tenho aqui o calendário. Bem, então para mim aqui eu sei quando que essa atividade ela pode estar iniciando. Posso colocar aqui dia 11, né? Legal. Então, já coloco aqui a data, tá? E aí, eu posso também estar colocando a duração da atividade. Mas eu não vou falar sobre isso. O que eu quero falar sobre, primeiro, é sobre a questão do arranjo, a estrutura, o template. Então, o que eu quero falar com vocês é sobre template. Como que eu monto esse padrão para que quando eu for criar outros projetos, eu já tenho esse padrão. E é incrível que a pessoa fala assim, mas não dá, Rodrigo. Será que não dá? Eu vou até conversar aqui um pouco com vocês, né? Vamos lá. Vamos conversar um pouco. É sério que não dá para fazer um template de projeto, dessa questão da estruturação? Não dá mesmo. Quando você vai iniciar isso agora falando de BIM um pouco, né? Vamos deslocar um pouco de assunto. Você vai fazer uma cozinha industrial. Você realmente pega o fogão, você pega todos os elementos ali e você faz todas as famílias? Provavelmente não, né? Então você já tem algumas peças prontas que você vai montando um certo arranjo. Então, essas peças prontas é o que te dá o nome de template, certo? Então, o projeto é a mesma coisa. Você tem algumas atividades que são recorrentes. Você sempre faz visita em loco, briefing com o cliente para fazer aquele checklist, para querer saber o que ele quer. Você pode até ir antes, análise de viabilidade, né? Você tem alguns padrões, certo? Então, o que eu quero falar para vocês é que padrão, ele tende a virar um template para qualquer coisa que você trabalhe. Qualquer coisa. Então, se você trabalha aí com projeto arquitetônico, você faz, vamos colocar hospitais, né? Cara, você tem lá as famílias de hospitais. Você tem, provavelmente. E se você não tem, você vai trabalhar, com base no seu trabalho, você vai criar. Quando for fazer um outro, você vai usar isso que você acabou de criar. Então, de um jeito ou de outro, você vai usar um template. Então, essa mesma ideia você tem que fazer para a questão de gerenciamento de projeto. Você busca padrões e aquilo que foge do padrão você altera. Se você vê que pode ser utilizado de novo, você usa também, tá bom? Então, eu sei, a gente sabe, quem estuda projeto, quem estuda gerenciamento de projeto, quem vai nessa área sabe toda aquela magia de coisa única de projeto, mas não é assim que acontece muito na prática. Você tem um prazo curto para entregar projeto, você tem gente te cobrando ali, você tem uma série de coisas para fazer e você não tem tempo para ficar reinventando a roda toda vez. Bom, então o que eu estou falando para vocês são coisas que vocês podem estar utilizando aí dia a dia. Bom, então vamos voltar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu já vou apresentar para vocês, em cima do gráfico de Gantt, eu preciso ter o gráfico de Gantt para mostrar a rede de precedência. Então, o que é? Quando eu termino essa atividade, começa essa outra. Então, ele já coloca aqui para mim, ele já altera a data com base no término da outra. Então, se eu vou fazer a mesma coisa com a 2, eu faço a 1, depois eu faço a 2, depois eu faço a 3. Eu preciso disso, tem uma rede ali de precedência. Uma coisa acontece após a outra. Então, tem uma regra. O que isso quer dizer? Vamos entender um pouco. Aqui ele deu um espaçamento porque não é dia útil, sábado e domingo. Mas vamos entender uma questão primeiro. Vamos supor que você faça o seguinte: essa atividade 1, 2, 3 está muito abstrata, né? Está muito distante de entender, né? Está uma coisa difícil de assimilar. E realmente assim é. Mas vamos colocar aqui, a primeira coisa que você faz é a visita em loco. Você vai lá ver qual que é do local, entendeu? Beleza. Primeira coisa que você vai fazer, vou lá ver a visita em loco. Beleza. Fiz a visita em loco, entendi essas questões. O que mais que eu vou fazer depois que eu vi o local? Beleza, eu vou fazer reunião com o cliente. Beleza, fiz a reunião com o cliente. Entendi, né? Ou o pessoal gosta de falar o briefing, né? Mas deu para entender. Após isso, o que eu tenho que fazer? Vou fazer a proposta.
né? Então, uma coisa bem simples. Essa sequência que eu coloquei aqui, provavelmente é a que você faz. Você não passa uma proposta sem entender o problema, sem conversar com o cliente, entendendo mais ainda o problema, para passar a proposta. Você não faz isso. Então, perceba que se toda vez você vai ter que fazer isso, e se você já tem essa estrutura, por que você fica criando isso aqui toda vez? Entendeu? Então, um desperdício de energia é muito grande. Então, eu posso esquematizar isso para ser usado futuramente. Bom? E aí, como você é inteligente, você já entendeu essa lógica, eu já vou partir para a ignorância. Já vou mostrar aqui um projeto maior e como que é fácil trazer esse projeto para o presente momento e alterar algumas coisas conforme a minha necessidade. Então, eu estou pegando um padrão, que eu já reconheci, e estou alterando algumas coisas. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou estar limpando isso aqui, não quero mais usar. Vou até dar um F5 aqui. Eu tenho a opção de estar carregando um modelo. Ele já fala para mim que é o modelo. Template é modelo. Bom, então eu vou carregar aqui um template. Legal. O que ele carregou aqui para mim? Ele já carregou um template com base no outro projeto. Então ele já carregou até aqui um percentual e tal. Preciso me preocupar com isso? No nosso sistema, não. Não sei qual sistema que você vai usar. Então, no nosso sistema, quando você criar um projeto, ele vai zerar. Isso aqui quer dizer que, olha que interessante, a gente estava trabalhando nisso e a gente viu que poderia criar um modelo através disso. E a gente criou. Então, a gente foi lá, com um projeto em andamento, a gente foi lá e criou um modelo. Então, perceba, se toda vez que eu for fazer esse determinado tipo de reforma, eu ter que fazer isso, pô, aí é um saco, né? É complicado, né? Então, assim, eu cansa, né? Então, o que a gente tem que fazer? Até porque a gente tem que gastar energia com aquilo que agrega valor, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Mudar as datas, e se tá bem amarradinho, se eu mudo uma data, ele muda todas. A gente viu isso no exemplo. E aí é acompanhar o projeto e ser feliz. Então, o nosso objeto de estudo desse vídeo é o POP, Procedimento Operacional Padrão. Então, toda vez que eu for fazer esse projeto, eu posso estar carregando esse template e estar trabalhando, tá bom? Então, pessoal, a aplicação que a gente usou foi o Timework. Então, a gente, através da determinação de padrões, de procedimentos padrões, eu fui lá atrás, desde o que é padrão, até passando pelo procedimento, né? E criamos um template aqui, a gente usou um template, né? Eu mostrei para vocês ali a atividade pai e filho, né? Vou dar mais uma revisadinha, se não ficou claro, mas eu vou mostrar ali. Mostrei gráfico gigante, mostrei rede de precedência e vou mostrar também caminho crítico. Então, vou mostrar aqui atividade pai, atividade filho e caminho crítico. Legal, pessoal, vamos voltar àquele mesmo exemplo simples. Toda vez que eu vou passar alguma coisa nova, algum conceito, alguma coisa, eu trago a simplicidade e depois eu já mostro. O que eu vou falar para vocês aqui? Vamos supor que eu tenha a seguinte questão. Tem a atividade 1, vou colocar o mesmo nome anterior aqui de logo. Vamos supor que eu tenha a atividade 2, que eu tenha a reunião. Vamos supor que eu tenha a outra atividade aqui, proposta. Aí depois de fazer a proposta, vamos supor que eu tenho que fazer o seguinte. A proposta, vamos supor que ela é composta do envio, ela é composta do aceite, e ela também é composta do contrato, e é isso. Só para simplificar aqui. Perceba que eu falei que a proposta ela é composta desses, e do jeito que tá sequencial, são tarefas diferentes. A questão de tarefa pai e tarefa filha é quando eu pego essa tarefa e coloco dentro dessa. Então, eu vou pegar essa tarefa aqui e vou tornar ela filho dessa. Então, eu vou identar, ou recuar ela, né? Então, eu venho aqui, recuo essa outra, venho aqui, recuo essa outra. Então, perceba que eu tenho aqui, ó, essa tarefa, e eu tenho todas as tarefas. Quando eu concluo todos os três filhos, eu concluo ela. Então, isso é tarefa pai, tarefa filho. E o que é, então, vamos colocar aqui, só para vocês entenderem bem, o que é o caminho crítico. Eu vou fazer aqui uma sequência bem simples mesmo. Isso aqui tende a ser muito complexo, tá, pessoal? Então, por isso que eu estou falando que ficar refazendo isso é complicado. Então, ó, criei aqui uma rede totalmente uma dependente da outra, tá? E aí, vamos supor que você tenha mais atividade aqui, ó. Depois da reunião, você tenha mais uma outra atividade. Vou colocar atividade sul, só para vocês entenderem. O que acontece? Essa atividade, nenhuma atividade depende dela concluir. Então, ela pode ser concluída até o tempo do término do projeto. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, vou dar um zoom aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó, o projeto ele vem daqui até aqui. Essa tarefa, ela não está amarrada a algum. Então, ela pode terminar aqui, ela pode terminar aqui, ela pode terminar aqui, ela pode terminar até no limite do projeto. Pelo fato dela poder terminar em qualquer ponto, ela não é uma tarefa crítica e ela não faz parte do caminho crítico. O caminho crítico é o caminho que, se uma tarefa atrasar, atrasa o projeto inteiro. Ó, quando eu clico aqui, nossa ferramenta já mostra qual que é o caminho crítico. Então, não pode atrasar nenhuma dessas atividades. Essa atividade pode. Então, você não precisa dar muita atenção para ela. Bom, então, agora sim, a gente viu todas as questões relacionadas a padrão. E é interessante que, se essas tarefas são caminho crítico para esse projeto, provavelmente vai ser para o outro projeto também, tá? A gente fala de padronização. Então, a gente falou um pouco
de procedimento operacional padrão, entendemos o que é um procedimento, passo, né? Passo A, passo B, passo C, né? Se mudou dessa sequência, já não está dentro do padrão que foi determinado, né? Entendemos a necessidade de talvez criar um padrão, né? Conforme a complexidade aumenta ou diminui, muda, né? Porque senão você pensa comigo, se você tem uma sequência de 100 atividades, toda vez você tem que ficar criando 100 atividades, não faz muito sentido, né? Agora, se tirar uma ou duas, até faz, né? Acrescentar também, né? Tá dentro daquele seu padrão, alterando pouca coisa. Entendemos do porquê criar, então, através do procedimento operacional padrão, porque é algo que você vai usar com recorrência, tá bom? Então, o que a gente quer? A gente quer simplicidade e agilidade na hora de fazer o gerenciamento dos projetos, tá bom? É isso. Nos vemos no próximo vídeo.